Fico contente de ver a quantidade de homens que têm frequentado aqui esse projeto. Começar pequeno e aí ele vai crescendo e Deus vai multiplicando e vai abençoando. Eu não sei se eu estava pensando esses dias, na verdade, até com relação a essa palavra aqui que nós vamos falar hoje, que hoje o normal é quando nós começamos numa empresa, trabalhando desde pequeno, o que a gente sempre é instruído você precisa trabalhar mais, você precisa crescer, você precisa evoluir, né? Você pega hoje os principais palestrantes hoje de autoajuda, eles sempre vão te dar dicas de como você melhorar e de como você crescer, como você prosperar, como você ter melhores coisas, como você fazer mais coisas, e não tem nada errado nisso, tá? A única coisa só que eu vejo é que muitas pessoas, eu vejo poucas vezes as pessoas tratando sobre como é que você mantém aquilo que você tem, como é que você mantém a sua integridade, como é que você não arruína a sua vida. E esse é meu propósito, estar aqui essa noite para falar para vocês com esse tema, cuidados para não arruinar a sua vida. Não é um tema, talvez assim, tão atrativo, mas é uma realidade, principalmente para nós homens. Porque às vezes, eu não sei vocês, mas eu já me vi em momentos que eu pareço uma locomotiva desgovernada, que sai atropelando tudo pela frente, e a gente acaba e vai fazendo um estrago atrás do outro. É quase como um boliche, né? Você joga aquela bola e você sai derrubando tudo. E muitas vezes é assim, a nossa vida ela é assim, a gente acaba não cuidando e a gente vira uma locomotiva. E eu queria nessa noite com vocês falar de um camarada que ele era uma locomotiva. Era um camarada que eu passei oscilei com relação ao que eu pensava sobre ele, porque em determinado momento eu lia sobre ele e eu falei assim, que camarada sem vergonha. Esse camarada é terrível. Aí daqui a pouco eu voltava e falava assim, mas pera lá, mas parece comigo. Aí começa a complicar um pouco a história, porque pera lá, eu pareço muito com ele, muito. E aí é pela graça de Deus que a gente vai ver que a gente tem um potencial gigante para fazer bobagem. Potencial, meus irmãos, é o que a gente mais tem. Não desacreditem disso. Potencial para fazer estrago é o que nós mais temos, por isso nós precisamos estar vigilantes, para a gente não arruinar aquilo que a gente tem. E eu quero falar então essa noite de um homem escolhido por Deus, abençoado por Deus, de família cristã, de família temente a Deus, de bons costumes, bons valores, um homem de muito sucesso e que jogou tudo fora. Para quem tiver a Bíblia, eu vou compartilhar só alguns versos, e eu vou procurar mais... não me atentar muito aqui com o texto em si, não o texto, mas na exposição, mas tentar narrar um pouco de como foi a vida dele. Mas começa lá no livro de Juízes, no Antigo Testamento, no capítulo 13, nos versículos 24 e 25. Só acompanhe aqui comigo. Diz assim a palavra de Deus: depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Capítulo 14, verso 1. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Verso 2. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe. Só até aqui. E também o capítulo 15, capítulo 16. Eu quero só o verso 30. Ele diz assim: e disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava.
e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, te bendizemos, Senhor, nessa noite, te bendizemos, Senhor, porque é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem é a luz das nossas vidas, Senhor. É o Teu Espírito que nos ilumina, para que nós não caiamos, ó Pai, na escuridão. Abençoa-nos, ó Pai, essa noite, revela-nos a Tua palavra, mostra a Tua vontade, ó Pai, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos aqui no capítulo 13, no finalzinho, quando, então, a vida de Sansão, como foi? Sansão nasceu de um milagre. A mãe de Sansão não podia ter filhos, ela era estéril. E o povo de Israel estava cativo aqui nas mãos dos filisteus. E Deus levanta, então, um libertador, que começa agora a fazer um juiz para libertar o povo, para aliviar as dores do povo, para libertar o seu povo. E Deus chega um dia para a mãe de Sansão e revela a ela, através de um anjo, de que ela teria um filho. E esse filho, Nazireu, queria começar a libertar o povo de Israel. A segunda vez que eu estive aqui, eu falei especificamente sobre isso, sobre o nascimento de Sansão e os milagres de Deus, como Deus operou na vida deles, e o exemplo da sua mãe e do seu pai. E agora Sansão, ele aparece para nós aqui já no capítulo 14, se você quiser estudar a vida de Sansão, você vai ler do capítulo 13 ao capítulo 16 do livro de Juízes. Muitas vezes a gente é tomado por uma lembrança de quando a gente fala de Sansão. Eu não sei vocês, mas de antigamente, eu me recordo que toda vez que passava na TV um filme sobre Sansão, era aquele camarada bonito, com aquela atriz bonita, e que no final das contas ele derrubava tudo. E a vida de Sansão se resumiu a Sansão e Dalila, mais nada. Essa é o mais comum de nós vermos. Mas quando a gente vai estudar um pouquinho a vida de Sansão, a gente vai ver que ele é adrenalina pura. Sansão é aquele camarada, talvez você tenha algum amigo assim, que ele é muito gente boa, mas se ficar perto de você, é confusão no ato certo, é certo, vai ter confusão. Vai ser Sansão. E aqui a palavra de Deus começa narrando que Sansão ele desce a Tímina. Tímina está aproximadamente 6 a 8 quilômetros de onde ele estava, da sua cidade, onde o povo de Israel estava, mas Sansão frequentemente ele descia a Tímina. E você vai ver que isso é frequente. Sansão gosta de estar aonde o povo de Deus não está. Ele vai para Tímina. E diz que ele indo para Tímina, ele vê uma moça, e ele olha para aquela moça, vou casar com essa moça. E essa moça, ela é uma filisteia. E ele chega para o seu pai e para a sua mãe e diz o seguinte: pai e mãe, ajeita as coisas aí, porque eu vou me casar com aquela moça. É uma filisteia. E o pai dele diz: mas pera lá, ô Sansão, vem cá. De todo o nosso povo aqui, de todas as filhas dos teus irmãos, e se ainda assim não tiver das filhas dos teus irmãos, tem de todo o nosso povo, tem muitas moças aqui. Por que você quer se casar com uma filisteia? É confusão na certa. Esse povo não tem os mesmos valores nossos, eles não creem nas mesmas coisas que nós cremos. E o que Sansão diz? É só essa que eu quero. Eu não quero mais nenhuma outra. Pode me dizer o que for, o meu coração já está entregue a essa moça, é essa que eu quero casar. Não me venha com conversas, eu não quero conselhos, quem eu quero é ela, e eu quero casar. Diz no versículo 4, se você depois ler na sua casa, ou depois você estudar com calma, ele tem um versículo muito interessante. No versículo 4 diz que o pai e a mãe de Sansão não entendiam que isso vinha do Senhor. Sansão casar com a filisteia, mas não é por conta do casamento, tá? O texto não está dizendo que Deus está aprovando o que a Sansão está fazendo. O que ele está dizendo aqui na palavra de Deus é que apesar do que você fizer, você não muda os planos de Deus. Você não tem poder, e eu não tenho poder para mudar os planos de Deus, assim como Sansão não tem. Deus vai cumprir o propósito dele nas nossas vidas, quer a gente ande de forma correta ou não, porque Deus é soberano. E diz que ele sai, então, para conhecer a tal da moça.
E vai Sansão e a sua família, e Sansão desvia do caminho. Ele vai por um outro caminho, quem que ele encontra no caminho? Um leão. E um leão não é qualquer leão. Sansão encontra um leão novo, que vem, eu fico imaginando o que é você sozinho, se deparar com um leão novo, forte, faminto. Te encontra pela frente. E diz que o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão, de tal maneira que Sansão teve tanta força que Sansão pegou aquele leão e o rasgou no meio, como se fosse um cabrito. E diz que Sansão fez aquilo, e ele voltou, se encontrou com seus pais no caminho, e Sansão não falou nada para os seus pais. E ele continuou a jornada para conhecer aquela moça. E diz que chegando lá, ele conheceu a moça, e ele gostou daquela moça. E falou assim, está tudo certo, estou fazendo tudo certinho, é com ela mesmo que eu quero me casar. E dali a um tempo eles voltam para o casamento. Eles combinam o casamento e ele volta agora para se casar com aquela moça. E eles estão indo de novo no mesmo caminho. E Sansão vai pelo mesmo caminho que ele tinha encontrado o leão da outra vez. Qual que era o objetivo dele agora? Sansão queria ver a obra que ele fez, o leão que ele matou. E diz que ele chega e ele vê aquela carcaça daquele leão e tinha um enxame de abelha em cima daquele leão. Sansão é nazireu. Isso quer dizer que, dentre muitas coisas, além de bebida, ele não podia tocar em nada imundo, em nenhum animal morto. Sabe o que Sansão faz? Ele vê aquele enxame de abelhas em cima daquele corpo morto, aquele cadáver ali daquele leão. Ele pega o mel daquelas abelhas. Ele se deleita com o mel daquelas abelhas. Ele se deleita com algo que era imundo para ele, mas ele gosta daquele mel. Quer saber o que ele faz pior? Ele pega aquele mel e dá para o seu pai e para sua mãe. E não fala para eles que aquele mel era imundo. Ele não fala. E eles vão então para o casamento. E a festa de casamento tinha 7 dias. E quando eles chegam na festa de casamento, os filisteus veem que está chegando Sansão. O filisteu sabe que olhar para Sansão é confusão na certa. O que eles fazem? Se você ler na palavra de Deus, ele vai dizer que convidaram 30 moços. Eles olharam o seguinte, isso aí é problema. Arruma 30 camarada, fica ali de olho nesse Sansão, que se der confusão, alguém aqui segura o rojão. E veio aqueles 30 homens como convidados. E Sansão, no alto da sua arrogância e soberba, ele fala para aqueles homens que ia lançar um enigma. Eu vou fazer um enigma para vocês. Eu vou lançar um enigma. E vai ser o seguinte, minha proposta para vocês, se vocês aceitarem. Se vocês acertarem o enigma, eu vou dar para vocês 30 camisas, mais 30 vestes festivas. Se vocês não acertarem o enigma, vocês me pagam 30 camisas e 30 vestes festivas, o que valia muito dinheiro. E eles aceitam o desafio. Tudo bem, aceitamos o desafio de Sansão. E Sansão lança o desafio. E ele diz assim, o que do forte, vou até pegar o versículo, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Ninguém sabia o que aconteceu aqui. Ele lança esse enigma. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E passa o primeiro dia e aqueles 30 homens, eles não sabem o que significa. Passa o segundo dia, eles não entendem o que significa. Passa o terceiro dia, eles não sabem o que significa. O que eles fazem? Eles vão até a noiva de Sansão e falam assim, escuta só, você descubra que diacho de enigma é esse. Nós queremos a resposta. Eu não vim para essa festa de casamento para perder o que eu tenho. Nós não viemos aqui para você tomar o nosso dinheiro. Você descubra com Sansão qual é o enigma.
Porque se você não trazer para nós o que significa esse enigma, nós vamos matar você, e nós vamos matar o seu pai, e vamos queimar a casa do seu pai. Vai acabar com a sua família. Agora você pensa comigo aqui como é a vida de uma noiva, uma semana de festa, com 30 camaradas que não gostam do seu noivo, o seu noivo vai lá e lança um enigma provocativo para todo mundo, e esses convidados chegam para você de canto e dizem: é o seguinte, você está correndo risco de vida. Você já parou para imaginar como foi a semana de noivado dessa moça? Dessa noiva? Está lá, está todo mundo festando, bebendo, comendo, dançando, e ela olha para aqueles 30 camaradas esperando o resultado, e ela começa a ir para Sansão e fala assim: Sansão, o que significa esse enigma? Minha querida, é o seguinte, eu não falo nem para o meu pai, não falei nem para o meu pai, nem para minha mãe, você acha que eu vou falar para você? E ela insiste, porque a cada minuto que passa, a tensão aumenta. Você já imaginou como deve ter sido a noite dela? Quer dizer que então meu pai, eles vão queimar meu pai. Eles vão me queimar. Eles vão matar minha irmã. Eles vão acabar com tudo. E Sansão não me fala que diacho é desse enigma. E olha que interessante, a gente até vê agora alguns princípios, isso a gente vai falando no decorrer da mensagem. O que Sansão disse? Eu não falei nem para minha mãe, nem para meu pai, nem para minha mãe. Você acha que eu vou falar para você? Só aqui um parênteses. Como é que já Sansão começa a inverter prioridades? Prioridade na nossa casa é a nossa esposa. Depois vem filhos. Depois vem parentes. Depois vem pai e mãe, vem o restante. Voltando aqui para o texto, e vai passando os dias, e essa mulher começa a chorar, e fala assim: Sansão, você não me ama? Sansão, você precisa falar para mim. Sansão, eu estou desesperada. Sansão, você não liga para mim. Até que Sansão, de tanto ela insistir, Sansão conta para ela qual é o segredo do enigma. E diz que antes do pôr do sol, no último dia, no último momento, eles chegam e falam o que significava o enigma para Sansão. E eles dizem: do forte, o que há mais forte que o leão e mais doce do que o mel? E Sansão fica irado, porque ele entendeu agora que foi a sua esposa, sua noiva, quem revelou para eles o segredo daquele enigma. E ele disse: vós não tivesse lavrado com a minha ovelha, vocês não saberiam o significado desse enigma. E disse que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, que ele foi para pegar os asquelonitas, que era uma outra tribo, matou 30 homens e pegou deles as roupas festivas e pagou a dívida do desafio. O que Sansão faz? Ele se ira tanto, que ele dá de costas, ele larga tudo, larga a sua noiva. Lembra que ele disse: é só essa que eu quero? Só existe essa moça no mundo que eu quero? Ao primeiro sinal de problema, ele vira as costas e vai embora. Sai irado. Some do próprio casamento. O pai da moça vendo aquilo, está toda a festa aqui, está pronta, o noivo me abandona a minha filha no altar, ele pega um amigo de Sansão que estava na festa e dá a sua filha de casamento para ele. E Sansão vai embora. Passado alguns dias entre 30 e 90 dias, Sansão volta. Sansão coloca um cabrito nas costas. E na cabeça de Sansão ele está indo assim: agora vou me deitar com a minha esposa. É hoje. E vai todo feliz da vida, como se nada tivesse acontecido. Sansão ficou tão ausente que ele nem sabia o que tinha acontecido. Ele simplesmente chegou para festar. É o meu momento. E ele entra dentro de casa, diz que o pai da moça olha e fala assim: Sansão, você não pode entrar aí no quarto não. Eu falei: mas como não? A esposa é minha. Eu falei: não, mas o dia que você estava aqui, você saiu aqui irado, eu achei que você nem gostava mais dela. Eu achei que você odiava ela, mas vamos fazer o seguinte, tem a irmã dela que é mais nova. Fica com a irmã dela. Sansão irou e falou assim: não, eu não tenho nada a ver mais com isso aqui não.
Sabe o que Sansão faz? Ele sai da casa, ele pega 300 raposinhas, faz de 2 em 2, pega uma tocha, amarra no rabo de cada 2, taca fogo e solta elas na plantação dos filisteus, de raiva. E sai queimando toda a plantação deles, tudo aquilo que eles tinham colhido, que eles ainda iam colher, e faz um grande estrago. E os filisteus chegam e começam a se perguntar, mas pera, o que está acontecendo? Quem é que fez esse estrago aqui todo? Foi Sansão. Mas por quê? Porque o sogro de Sansão deu a esposa dele para um amigo dele. Ah, foi assim? Então ok, vamos lá na casa do sogro dele. Os filisteus foram lá e tacaram fogo na casa do sogro dele, matou o sogro dele, matou a noiva dele, acabou com a casa do sogro. E aí Sansão fica sabendo. O que Sansão faz? Ah, foi assim que vocês fizeram? Agora vocês vão ver só. E ele faz uma carnificina e mata todo mundo. E Sansão sai de lá e se esconde ele vai descansar numa caverna. E fica lá. Os outros filisteus ficam sabendo do que acontece. E vão atacar todo o povo de Israel. Eles vão cercar o povo de Israel e agora o povo de Israel chega para eles e fala assim, escuta, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão nos atacando? A gente está te atacando porque a gente quer pegar Sansão. Isso aqui é um parênteses, isso aqui é quando a responsabilidade nossa quanto como igreja, muitas vezes o estrago que nós fazemos particularmente, o estrago que a gente traz para a igreja muitas vezes é isso. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele foi lá, resolveu o problema dele, arrumou um problema para toda a igreja dele. Aí aqueles saem lá do povo de Israel, 3.000 homens, e vão falar com Sansão. E eles chegam lá e Sansão, escuta, o que está acontecendo? Sansão, nós viemos aqui para te pegar. Mas como assim? Sansão, você sabe que a gente já está sob jugo dos filisteus. Agora o povo está atacando a gente por tua causa. O que você fez? Eu devolvi o que eles fizeram para cima de mim. Eles mataram o meu sogro. Eu fui lá e matei eles também, taquei fogo em tudo. Mas o que vocês querem? A gente quer te levar você, a gente quer te entregar para os filisteus. Mas vocês vão me matar? Ele fala assim, não, nós só vamos te entregar para os filisteus. Mas quando Sansão pergunta se eles vão matar ele, a preocupação de Sansão era que se eles fossem atacar Sansão ia ter que matar os próprios irmãos. Mas aí Sansão aceita ser amarrado, eles amarram Sansão e os entrega para os filisteus. E quando entrega eles para os filisteus, há uma festa entre os filisteus. Fica todo mundo feliz, agora pegamos o nosso inimigo, agora pegamos Sansão, agora vamos dar um jeito nele, vamos acabar com ele. E festa, e festa. Quando Sansão se vê solto, o que ele faz? Diz que o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão. Sansão arrebentou aquelas cordas, como se fosse um fio de linho queimado, como se fosse nada. Ele se livra daquelas cordas e Sansão acha uma queixada de jumento, fresca. Lembra que falamos dele ser nazireu? Não tocar em nada impuro? Lá no leão, ele faz a mesma coisa agora. E pega a queixada de jumento, fresca, e mata naquela noite, naquele dia, 1.000 homens. E ainda canta versos que aos montões e montões ele matou os filisteus. E diz que depois de fazer matar aquelas 1.000 homens, eu acredito que deve cansar. Eu nunca matei nem passarinho, mas eu imagino que se matar 1.000 homens deve dar uma mão de obra danada, né? Principalmente com a queixada e descer-lhe a porrada, né? Diz que Sansão pega e começa a ter um ataque de sede, teve tanta sede. Foi um dos poucos momentos que Sansão se lembra de Deus. E ele diz assim, Senhor, você fez essa ação toda, usou a minha vida como instrumento para matar esses filisteus, e agora você vai me deixar morrer de sede. Eu estou com sede, eu estou morrendo de sede aqui. Como que é isso? Que fria que você me colocou. Aí Deus abre uma fenda e sai água e Sansão se recupera. E diz que passado alguns dias, Sansão sobe a Gaza e vai até uma prostituta. E Sansão chega lá na prostituta e se deita. E os filisteus viram Sansão chegando lá.
e armam agora armadilha para Sansão. E diz o seguinte, ao amanhecer, quando raiar do sol, a gente ataca e pega Sansão. Sansão, da meia-noite, na casa da prostituta, ele levanta, ele sai. Ele não simplesmente sai e foge. Olha o que ele faz. Ele sai, ele pega as portas de entrada da cidade, mas a fechadura, coloca nos braços, sobe no monte e coloca lá em cima para mostrar para todo mundo. Escuta, vocês estão achando que vocês vão me pegar? Eu tirei até a segurança de vocês, vocês nem repararam. Olha aqui em cima aqui o meu troféu. Olha o que eu estou realizando aqui. E diz que passado alguns dias, e agora sim aparece a então famosa Dalila. E diz que Sansão se apaixona por uma mulher. E essa mulher se chamava Dalila. E Sansão agora se afeiçoa por essa mulher. Sim, Sansão é mulherengo. Sim, Sansão é instável. Sim, Sansão tem desequilíbrio emocional. E ele acha essa mulher e gosta de Dalila e começa a frequentar a casa de Dalila. E os príncipes veem aquele relacionamento, eles chegam para Dalila e falam assim: escuta cá, descobre para a gente como é que a gente faz para pegar Sansão. Da onde que vem a força dele? Se você fizer isso, cada um de nós vai te dar 1.100 ciclos de prata. Você vai ficar milionária. Só entrega para a gente qual que é a fraqueza de Sansão. E diz que a partir dali, Dalila fica: Sansão, conta para mim, como é que a gente faz para te prender? E Sansão um dia fala assim: olha, se você pegar 7 tendões frescos e me amarrar, eu não vou conseguir me soltar e vou me enfraquecer. Dalila fala para os príncipes e fala assim: providencia para mim os 7 tendões frescos. E eles vão lá, providenciam os 7 tendões frescos. Dalila amarra Sansão. E Sansão está lá tranquilo, amarrado. No interior da casa de Dalila estão os homens escondidos em um quarto. Nós vamos ver que Sansão vai ficar cego. Mas Sansão já era surdo. Ele não ouvia mais nada o que era o perigo. Os homens estavam escondidos naquela casa. E Dalila, para ver como isso ia acontecer, ela fala assim: Sansão, chegaram os filisteus. Sansão desperta e arrebenta aqueles 7 tendões, como se fosse nada. Aí Dalila olha, chega para Sansão e fala: Sansão, você está me fazendo de boba. O que é isso? Você falou para mim que se te amarrasse com 7 tendões, ia pegar a sua fraqueza. Você está tirando sarro na minha cara, você não me ama, você não me respeita. Ele fala assim: não, mas é que faz o seguinte, o que eu quero dizer é que se você me amarrar com cordas novas, que nunca foram usadas, se você me amarrar com as cordas, eu não consigo me livrar e vou perder a minha força. Dalila vai, pega as cordas, amarra Sansão, e os homens estão escondidos no quarto. E lá vai Dalila de novo: Sansão, os filisteus estão chegando. Sansão desperta e arrebenta aquelas cordas como se fosse nada. Aí Dalila fala assim: ô Sansão, aí tá difícil, hein? Eu te pergunto como é que isso aqui... Você não confia em mim? Você vai ficar mentindo para mim? Você está me fazendo de boba? Aí Sansão inventa, coloca mais uma para ela: não, é o seguinte, se você pegar o meu cabelo, está chegando perto, tá? Agora estamos no cabelo já. Se você fizer comigo 7 tranças com fio de tear, e você pegar um pino e pregar minhas 7 tranças, eu não terei força, e eu posso ser vencido dessa maneira. Ela vai lá, faz as tranças de Sansão, prega com o pino, e de novo: Sansão, os filisteus vêm. Sansão levanta de uma vez e joga aquilo lá e nada acontece. Dalila se desespera, fala assim: Sansão, você não me ama, você não me ama de jeito nenhum, você mente para mim. E ela começa a fazer isso todos os dias, você não me ama, você não me ama, você mente para mim, você me engana, a tal ponto que diz a Bíblia que Sansão ficou num estado emocional tão profundo, de irritação,
que ele não aguentou. Ele falou assim: eu vou te contar então o que acontece. Eu sou nazireu, sou filho de Deus. Eu fui escolhido por Deus para libertar o povo. O meu segredo da minha força é que se você rapar o meu cabelo, eu perco toda a minha força. Dalila viu que isso era sincero no coração de Sansão. Ela fala para os homens, fala para os príncipes e diz: traz o meu dinheiro, descobriu o segredo, e traz alguém para a gente rapar o cabelo de Sansão. Para mim, de todas essas passagens, essa agora é a que mais, para mim, é a mais dramática. Diz que Sansão deita no colo de Dalila, um conforto. Está deitado e dorme profundamente. Aquele homem forte, poderoso, que fez tantas coisas, matou um leão, rasgou no meio, matou 1000 homens, matou mais homens, carregou porta, agora está ali, entregue, deitado, achando que está tudo bem na vida dele, no colo de Dalila. Dalila só chama o homem, dá o sinal. O homem vem e rapa todo o cabelo de Sansão. O sono, eu fico imaginando o sono de Sansão como era profundo, que mesmo rapando o cabelo dele, ele não acorda. Talvez estava roncando, talvez achando que estava tudo bem. Dalila pega e diz o seguinte: Sansão, os filisteus vêm. Sansão faz o quê? Ele acorda, desperta, levanta e ele diz o seguinte: já fiz isso tantas vezes, vai ser mais uma. Mas ele agora não tem mais força. E os homens prendem Sansão e fura seus olhos. Aquele homem que já era cego, que já era surdo, que eu disse era surdo, ele não ouvia mais a voz de Deus. Ele não ouvia mais o perigo, agora também é cego. E Sansão é preso. E Sansão é levado, agora começa toda a sua ruína. Levado em cadeias, para mover moinho, para ser diversão dos filisteus. E agora o desenrolar da história é que eles pegam Sansão e eles pedem: traz Sansão para nos divertir. Diz que Sansão é guiado por um moço. E olha como é a ironia da vida. Sansão, no começo, o que ele olhava, olhei aquela moça, eu quero ir lá na prostituta, eu vou fazer isso, eu faço. Agora aquele homem com tanto esse poder, com tudo que dava na telha, ele fazia, ele depende de um menino para levar ele para os lugares, porque ele não enxerga mais. E é colocado, Sansão pede: me coloca entre as colunas. E dos poucos momentos de sensatez na vida de Sansão, Sansão fala: Senhor, pelo menos mais uma vez, me dê forças. Essa é pela última vez. Eu morro, mas levo comigo todos os filisteus e vou me vingar de pelo menos um dos meus olhos. E Sansão derruba aquelas colunas e mata naquela noite, naquele dia, 3.000 pessoas. Diz que morreram mais pessoas na morte de Sansão do que durante toda a sua vida. E ele reinou, e ele foi juiz por 20 anos do povo de Israel. Era um homem, Sansão, que era um homem escolhido por Deus, que tinha todo, mas fez muitas escolhas erradas. Agora acaba a sua vida cego, guiado, no meio de destroços. E muitas vezes as nossas vidas, elas são assim, ela é assim. Ou talvez você vai se lembrar de alguma pessoa que, poxa, fulano estava tão bem, mas aí se empolgou e perdeu tudo que tinha. Mas eu queria finalizar aqui, deixando com vocês 4 lições desse texto, que eu queria compartilhar. 4 cuidados para que eu e você tenhamos na nossa vida. É que o primeiro cuidado, com base no que a gente ouviu aqui sobre a vida de Sansão, é que não guie a sua vida pelo seu coração.
Não guie a sua vida pelo seu coração. Irmãos, se você quer uma desgraça na sua vida, e eu na minha, é quando nós pedimos para Deus: Deus, deixa fazer o que eu quero. Deus, deixa eu soltar o freio de mão. Deus, deixa eu fazer do meu jeito. O meu jeito é bom. Sansão, quando ele quis casar, se você parar a pensar, tudo que Sansão fez foram sempre escolhas difíceis, né? Se Sansão não escolhe, se Sansão tivesse ouvido para ouvir seu pai e sua mãe, ouvir conselhos. Meu irmão, a gente tem tanta oportunidade de ouvir pessoas mais sábias, de colocar o joelho no chão e diante de Deus e falar assim: Senhor, o que eu faço? Mas não sempre o caminho de Sansão foi: é do meu jeito. É já. Sansão não pensou duas vezes quando ele pegou o mel. Ele está pouco se lixando se aquilo lá era impuro, se não era impuro. Estou com vontade de comer mel. Casar com alguém da moça direita? Não. Eu quero alguém que tenha uma fé diferente da minha. Eu quero procurar um pessoal lá de fora. Eu quero ir lá na casa prostituta. Eu quero ficar com Dalila, o colo de Dalila. Era tudo que dava vontade. Então, meu irmão, não guie a sua vida. Não deixe o seu coração ser o guia da sua vida. No Salmo 81, 11 a 14, diz assim: Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Segundo cuidado que eu queria deixar: não seja arrogante nem soberbo. Às vezes a gente é tomado, principalmente nós homens, nós que vamos, geralmente a gente vai estar trabalhando, a gente que vai ser o provedor, e a gente começa a construir coisas, e a gente começa a olhar, fazer que nem Sansão, começa a olhar para aquele leão, e fala assim: poxa, ó que eu matei ali, ó que leãozão, eu que matei. Vou até fazer desafio do leãozão que eu matei. Eu quero ver se vocês adivinhar aqui, ó, o que eu fiz. Olha, que obra. Quando Sansão sobe naquele monte com aquelas portas, ele fala: está aqui, povo, olha aqui, olha, um cara poderoso sou eu. Quando Sansão levanta pela terceira vez, pela quarta vez, já sem o cabelo, o que ele diz quando ele levanta? Opa, de novo, deixa comigo, eu tenho condição. Meu irmão, não acredite na sua força. Não acredite em você sem a presença de Deus. Não queira ir nessa viagem sozinho. Você ir nessa viagem sozinho, ou eu também, é certeza de ruína. É certeza de ruína. Se tem uma coisa que a gente não vai errar, é que se nós estivermos sozinhos e sem Deus, nós não seremos nada, não temos nada, nada. Em Jeremias, diz assim: maldito o homem que confia no homem. Isso inclui a gente mesmo. E também em Provérbios 16, 18 diz que a soberba, ela precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, meu irmão, não seja arrogante, não seja soberbo, não olhe para as coisas e se esqueça de Deus. Sansão se lembrou de Deus quando teve muita sede. Foi o único momento que ele diz assim: o Senhor me usou, foi o seu poder que fez matar esses 1000 homens, mas eu estou com sede. Você vai me colocar nessa situação, até na hora de exaltar a Deus. Sansão, de certa forma, está criticando: mas você não pode me colocar nessa situação aqui. Está parecendo o Adão, quando fala assim: a mulher que tu me deste, é mais ou menos isso.
Penúltimo. E essa aqui pega um pouco, tá? Cuide da sua família. Cuide da sua família. Sansão não cuidou, se preocupar de ter uma família em um ambiente adequado, quando ele ignora o conselho do seu pai e da sua mãe. E Sansão abandona a sua casa no meio de um noivado, simplesmente porque ficou nervosinho. Ele trouxe um perigo para dentro de casa. Meus irmãos, tomem cuidado quando a gente traz coisas para dentro da nossa casa que é um perigo. Sansão trouxe um perigo quando ele colocou aquele desafio. Ele colocou em perigo a sua esposa. A sua esposa agora entra em sofrimento todos os dias, com medo de morrer, insegura. Porque Sansão trouxe inimigos para dentro de casa. Sansão trouxe coisas que não deveriam estar ali. Ele simplesmente abandona a sua esposa. Ele nem se dá o luxo de saber o que tinha acontecido com ela. E quando ele volta, só no momento bom. Agora eu estou num outro momento de estresse, agora eu estou bem. Cabritão no ombro. Ele simplesmente abandonou a sua casa. O abandono da casa de Sansão, quando Sansão abandona a sua casa, ele perde a esposa. Ele volta, as pessoas próximas são destruídas. Os familiares dela são destruídos. Porque Sansão abandona a sua casa, ele não estava presente. E eu fico me perguntando, em que momento Sansão tinha relacionamento com a sua esposa para entender que ali estava tendo um perigo? Eu fico pensando se Sansão não estava só olhando para o seu ego e pensando, lembrando da sua grande conquista do leão. Oh, aquele leão. Ninguém aqui vai descobrir o enigma do leão. A sua esposa em aflição, em sofrimento, medo, insegura, chorando. Ele está olhando para as suas próprias conquistas. E para finalizar, quarta coisa, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Sansão achou que dava para segurar a onda. Sansão achou que subir lá na casa da prostituta. Tem armadilha para me pegar? Eu dou um jeito, eu saio. Ninguém vai ver. Vou até levar a porta embora, que ainda vou tirar sarro no pessoal. Mas eu posso brincar com isso aqui. Ele vai para a casa de Dalila. E agora ele fica brincando de descobrir qual era a sua fraqueza. Primeiro ele começa com os tendões, depois ele vai com a corda que sugere o cabelo, depois ele vai para o cabelo, e daqui a pouco ele entrega o ouro. E perde a sua força, perde sua visão, perde a sua reputação. Graças a Deus que pelo menos no último suspiro da sua vida, ele teve novamente consciência. Sansão se lembra de Deus. Senhor, a força que eu tenho, pelo menos da última vez, eu vou morrer. Eu fico pensando que eu creio, até porque Sansão, ele consta como os heróis da fé. Seu nome consta como os heróis da fé, que é um homem que se arrependeu, ainda que tenha passado tanta dificuldade na vida, criar tanto problema, perdão. E é isso, meus irmãos, não brinque com o pecado. Provérbios 6 diz que não vá você querer pegar brasa quente, brasa viva, colocar no peito e achar que você não queima. Queima. Não brinque com o pecado. Amém, irmãos? Talvez você está aqui essa noite, eu não sei a sua história, Deus sabe. Eu sei o quanto eu fui confrontado com essa palavra. Como disse, quando eu olhava para Sansão, eu falei assim, que camarada. Mas depois a gente começa a ver a vida dele e fala assim, epa, deixa eu aliviar um pouco a mão aqui, porque eu estou... É minha xerox, hein? Potencial tem tranquilamente para ser igual a esse aqui. E a palavra de Deus, irmãos, graça por isso, que ela não esconde nada, ela nos revela a vontade de Deus e os perigos que nós passamos. Então, se você não quer arruinar a sua vida, não ande pelo seu coração. Não seja soberbo.
Não brinque com o pecado e não abandone a sua família. Cuida da sua casa.